Reinaldo, e ainda falando do Flávio, ele foi aconselhado pelo entorno a aproveitar essa viagem que ele vai fazer para os Estados Unidos na semana que vem para tentar alinhar o discurso, né, com o Eduardo e os aliados, como o Paulo Figueiredo, principalmente no caso da crise com a Michelle. Como a gente sabe, ele embarca aí nos próximos dias para Washington, vai participar de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante de comércio lá dos Estados Unidos, sobre a ameaça desse novo tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Esse evento está agendado para o dia 6. A tendência é que ele se reúna com o irmão, o Eduardo, que segue aí curtindo a vida doidado lá nos Estados Unidos, sem dizer como é que está se mantendo por lá. A campanha do Flávio aponta que o Eduardo exerce forte influência sobre a militância bolsonarista e sobre influenciadores aliados a Jair Bolsonaro e que, por isso, as declarações do ex-deputado, elas precisam o quê? Estar em sintonia com a estratégia definida pelo Flávio Bolsonaro. Segundo o Globo, a avaliação ganhou força depois dessa crise aberta entre o Flávio e a Michelle na semana passada. No entorno do Flávio, o entendimento é de que o episódio demonstrou que declarações de aliados e influenciadores podem ganhar vida própria e produzir desgastes que acabam recaindo sobre o senador, especialmente no momento em que ele tenta reduzir a resistência do eleitorado feminino. Recair porque, na verdade, é o que eles pensam. Porque, na verdade, o que ele pensa, ele deveria esconder. Ele está tentando esconder, mas é o que ele pensa. Né? Então, agora, vamos lá. Estou vendo aqui na produção da coisa, os meninos me mandaram. O Flávio protocolou o documento, ele vai fazer a defesa das empresas brasileiras lá no escritório de representação comercial dos Estados Unidos. Bom, Rafael, quem é que foi lá cavar punições para o Brasil? Se não eles. Entrevista do Eduardo, a TMC, a coisa de um mês. Acho que foi no dia 2 que ele concedeu a entrevista, ele está fazendo um mês hoje, ou perto disso. O que ele disse na entrevista? Que nós pedimos para o Trump, espera a eleição. Espera a eleição, porque aí sim, se a gente perder... Veja, a tarifa vai ser ruim se a gente ganhar, mas se a gente perder, pode tarifar. Aliás, no documento, vejo aqui, ele esboça a mesma tese. Ele esboça a mesma tese. Que ele está dizendo, tarifar agora pode eleger o Lula. Entenda, qual é a consequência lógica disso? Qual é a lógica subjacente a isso? Tarife depois, se for o caso. Mas espera a eleição. A entrevista dele foi no dia 3, hein? Memória do velhinho, olha, errou por um dia. Tarifa, mas se for tarifar, tarifa depois. Eduardo publicando nas redes, né? Tem aqui um post, chega de Joyces e Frotas, e aí pega a Joyce, porque afinal de contas essa gente não se expressa adequadamente se não tiver uma carga de preconceito gigantesca. Aí pega a Joyce, pesando uns 50 quilos a mais do que ela está hoje, e nitidamente a foto foi buscada, né, com essas características, pega o Frota, certamente do tempo em que era ator pornô, né, e dizendo, chega de Joyces e Frotas. Quando ele diz chega de Joyces e Frotas, ele está se referindo a quem? Está se referindo a Michelle. Né? Então, e agora ele vai para os Estados Unidos para alinhar o quê com o irmão? O irmão, sei lá se o irmão está querendo alinhar alguma coisa. O Eduardo bate em tudo que se mexe. Como ele saiu vitorioso na estratégia interna, que consistia em alijar o Tarcísio, e como ele tem a firme convicção de que mesmo que o Flávio perca a eleição, eles continuam com o controle da extrema-direita, então para eles é um jogo, veja, é um jogo de ganha-ganha no seguinte sentido. Se o Flávio ganhar, ok, eles ganham tudo e aí o diabo está no comando, sabe-se lá. Né? E se eles perderem, eles continuam com o controle desse núcleo de extrema-direita, que inclusive rende muito dinheiro. Rende muito dinheiro. Né? Então, esse é o ponto. É com isso que estamos lidando. Essas são as pessoas que estão disputando a eleição. E é preciso que a gente tenha clareza disso.
né? O que eu vejo de positivo nisso, por mais que possa parecer estranho, eu vejo de positivo nisso a transparência. Ninguém tem o direito de dizer que não sabe o que esses caras querem. Eles estão dizendo o que eles querem. Eles estão dizendo o que eles querem, eles estão dizendo o que eles são. Né? Ah, não, é isso que eu quero. Eu quero votar num partido, eu quero votar em pessoas que acham que mulheres devem ser apêndices dos homens, que mulheres são seres incapazes de alcançar o pleno mundo racional, que mulheres pensam bem quando pensam que seus maridos pensam, desde que eles sejam conservadores, né? Que diante dos Estados Unidos só reconhece uma posição legítima que é de 4, que oferece equipe de transição para o Trump. Esses são eles. Vai dizer que isso tudo tem rendido vida ruim para eles, Rafael? Eu já disse, tenho a casa do Flávio, que supostamente é avaliada em 6, eu tenho um amigo que falou, se ele quiser vender por 12, eu compro. Porque, inclusive, venderei por mais logo depois. Né? Então, você pega o patrimônio imobiliário da família, você pega a vida do Flávio vivendo a tripa-forra lá fora numa mansão, você pega... Tá dando certo para eles. Pode dar errado para o país. Mas tá dando certo para eles. E quer se colocar como os gendarmes dos Estados Unidos aqui? Ok, os Estados Unidos dizem, tá bom. Né? Mas vamos impor a nossa pauta, como fez o Marco Rubio na carta para o Flávio. A carta em que revela que o Flávio falou, nós colocamos equipe de transição para negociar com os Estados Unidos. Vai dizer que está dando errado? Não está dando errado, está dando certo. Né? E o Flávio, ele disse ontem, durante esse evento que a gente comentou, das mulheres conservadoras, que a Michelle Bolsonaro está completamente desinformada ao ter insinuado a participação dele nas festas promovidas pelo Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Ele fez um discurso ao lado da Fernanda Bolsonaro, que é a esposa dele, e disse o seguinte: eu quero garantir para vocês aqui, a única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai, que é o Dark Horse. E nessa semana, como você falou mais cedo, a Michelle repostou um vídeo em que o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, diz ter visto imagens de festas de Vorcaro com mulheres peladas e homens que defendem a família. E mesmo sem ser citado, o gesto da Michelle foi interpretado pelo entorno do Flávio como indireta para tentar ligá-lo aos vídeos. Bom, já tinha passado por esse assunto. Meu filho, é o seguinte, esse negócio, você se vê na contingência de negar que participou de suruba, quando está disputando a presidência da República, é que a gente vai perdendo um pouco a noção do absurdo, né? De absurdo em absurdo. Vamos lá, o absurdo vai ser normalizado. Bom, Rafael, você imagina se eu estou acompanhando política, acompanho desde os 14 anos, quando eu comecei a ser militante. Né? Imagina se eu imaginei aos 14, aos 24, aos 34, aos 44, né? Aos 54, né? Ter candidato falando, eu não participei de suruba não, hein? Mas eu chego aos 64. E convivo com... Olha o absurdo disso, né? Porque, e a Michelle nem tinha falado dele, mas ele se sentiu de algum modo. O problema é que apareceu a sombra da suspeita de que há coisas que ainda virão, né, à tona. E aí ele tem que começar a negar. Vamos ver o que será. Pode não ser suruba, talvez Deus nos poupe disso, mas a suruba sexual não é a única suruba que se pode fazer, né? Há outras, não é isso?